Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Estamos ao vivo em mais uma live dos nossos devocionais, estudando, pegando o nosso devocional e estudando a epístola de primeiro a Pedro, versículo por versículo. Então se você caiu de paraquedas aqui, você ama a palavra de Deus, cola aqui com a gente, vamos juntos. O que é isso? O que eu estou fazendo aqui? São devocionais que eu faço todos os dias. Eu amo a palavra de Deus, eu amo estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Então, eu estou fazendo o meu devocional não para te ensinar algo, eu faço devocional para mim. Eu quero descortinar, que os meus olhos sejam abertos para que eu possa receber mais de revelação de quem é Cristo. Porque eu entendo que quanto mais eu enxergo, eu entendo, eu compreendo, eu conheço, eu me relaciono, eu tenho intimidade com Cristo, mais eu sou transformado e parecido com Ele que é Senhor. Então, por isso eu me aprofundo, eu estudo. E o fruto desse estudo e desse conhecimento que o Espírito Santo vai liberando sobre o meu espírito aqui é o que eu produzo essas lives. Todos os dias eu estou postando aqui. Então, se você gosta, cola aqui comigo, vamos juntos nessa caminhada que eu chamo de maratona, porque ela não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona que nós vamos caminhando aí dia após dia na busca pelo propósito de Deus, por conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Te convencer a permanecer? Então já deixa o seu like aí, começa a me seguir se não me segue, e você pode ir aqui nesse QR Code aqui também, ó, e você vai lá pro meu Instagram, começa a me seguir, manda uma mensagem lá que você veio do YouTube. Isso é o pagamento que você faz por mim para continuar essas lives aqui. Estamos há 3 semanas. Hoje é a 14ª, perdi as contas já, 14ª ou 15ª live que nós estamos fazendo. E nós estamos ainda no versículo. Hoje vamos começar o versículo 13, hein? Você que está todos os dias, hoje nós vamos começar já a live no versículo 13. Vencemos aí os 12 primeiros versículos. E os 12 primeiros versículos, o apóstolo Pedro ele dá uma introdução da carta dele. É apenas uma introdução. Nos versículos agora posteriores, seguintes, ele vai aprofundar cada um desses assuntos que ele compartilhou. Então, já deu like aí? Vamos começar a live de hoje. Quero ler com você o versículo 13. Vamos começar o 13. Versículo muito forte para nós. Vamos tirar muitos proveitos aí desse versículo. Pega a sua Bíblia aí, pega a Bíblia, seu marca-texto, e vamos lá para a tela do meu computador. Isso aí, vamos lá. Tela do meu computador. Não tem o texto aqui ainda. Texto, texto. Acontecendo, não tem. Por quê? Estamos ao vivo. Será que eu vou ter que começar tudo de novo? Não pode, né? Não pode ser. Tá aqui, ó. Versículo 13. Versículo 13. Tá? Ah, não vou começar de novo. Me perdoe por esse tempo aí. Adiantou aí, mas eu não quero começar a gravar tudo de novo. Estamos ao vivo, é live aqui, ao vivo. Eu não edito os meus vídeos. É assim. Vamos lá. Vamos começar a ler aqui, ó, o versículo 13. Versículo 13 diz assim, ó: portanto, esse portanto é muito importante. Portanto, então ele está continuando aqui. Portanto, depois disso tudo que a gente falou, portanto, consequência disso, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Vamos ler inteiro, tá bom? 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo.
E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Opa, ajeitando aqui. 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Só até aqui? Só até aqui não, né? Lemos bastante aí. Vamos entrar no versículo 13. Então, assim, como eu estava dizendo, o apóstolo ele vai continuar e ele diz, portanto, que é a divisão, a introdução. Portanto, depois disso tudo, o que você vai ter que fazer? Já entendeu o sofrimento, que Deus ele já entendeu que você é chamado, escolhido, e o fato de sermos eleitos, a palavra eleito, ela vem de uma escolha, então tinha outros candidatos, porque não há eleição sem outros concorrência de candidatos, vimos isso na live 1. Somos eleitos, chamados, escolhidos. E a forma de sermos escolhidos não acontece automaticamente. Como é que se encontra os escolhidos de Deus? Quando os que já têm a paz de Deus, eles são enviados e eles pregam o evangelho. Então eles chegavam lá, eles iam a paz. Quando eles dizem essa palavra, a paz que está sobre eles repousa sobre os filhos da paz que estão na casa. E eles dizem, a paz seja convosco. Então, tudo isso nós compartilhamos. E aí vai aprendendo e tal. E a gente foi desenhando versículo por versículo. Aí ele diz o versículo 13, depois de tantas coisas. Portanto, cingindo os vossos lombos. O que é a palavra cingindo? A palavra cingindo, no original, ela traz a explicação, o entendimento de vestir. Estejam revestidos, vestidos. Os lombos. Que lombo é esse? A parte aqui? Não, ela está falando dessa. Quando fala lombos na Bíblia, é essa parte aqui, ó. Toda nossa aqui. É a parte mais forte. Nossa. É a parte mais forte. Então, sendo vestidos, os lombos, sejam vestidos, os nossos lombos, que é a nossa força, do vosso entendimento. Então, o que tem que estar revestidos? E a força tem que estar na onde? A força não tem que ser natural sua. Não é revestido do vosso entendimento natural, dos seus dons, dos seus talentos. Não, revestidos é vestidos a sua maior força, seus lombos, o vosso entendimento. O que o apóstolo Pedro ele está nos falando? Ele está nos falando, o vosso entendimento tem que ter clareza. A Bíblia já diz, muita gente já compartilhou sobre isso, é um texto bem conhecido, o povo perece por falta de conhecimento. O povo não perece por falta de estratégia, tem muita estratégia. O povo não perece por falta de dinheiro, o povo perece por falta de conhecimento. Então, o que Pedro está falando, o que tem que estar revestido, tem que estar na força no seu entendimento. Entendimento. Então, a maioria, a grande parte das guerras que nós enfrentamos, ela começa na onde? Na mente. A maioria das guerras que nós enfrentamos é na mente. Tudo começa na mente. O camarada, ele não diz que ele vai sair de casa no dia que ele sai de casa. A pessoa ela não calcula tirar a própria vida no dia do plano ali. Não, não. Isso é de pouco a pouco. É de pouco a pouco que o diabo vai lançando aos seus dardos inflamados. Então, o diabo ele vai o quê? Vai trabalhando na mente e ele nunca vai falar assim, ó, você é um derrotado. Você não vai dar certo na vida. Por que você não tira a própria vida? E tantas outras coisas. Ele fala na primeira pessoa.
Ele é tão astuto que ele fala na primeira pessoa. Qual é a impressão que a gente tem ao ouvir a voz do diabo na nossa mente? É eu que estou pensando. Por que você não sai da sua casa? Ele não diz isso. Ele diz assim, ó, acho que eu vou sair de casa. É o diabo falando. Eu acho que eu vou sair de casa. Nada dá certo na minha vida. Pra que eu estou? Então ele fala na primeira pessoa. Você aqui fala assim, cara, é meu pensamento que tá. Não, o diabo tá jogando na sua mente. Ele que tá trabalhando, ele joga com dardos inflamados de veneno na sua mente, trabalhar na sua mente. O que o diabo tá fazendo? Você tem que estar fortalecido no seu entendimento. E ser fortalecido no seu entendimento, você precisa saber quem é você. Quem é você? Qual é a sua identidade? E sabendo quem é, você vai descobrir quem te criou. E se você descobrir quem é e quem te criou, você vai saber que aquele que te criou não te criou pro nada. Não te criou para ver o que vai dar. Ele te criou com um propósito, porque tudo que Deus faz, Deus cria com um propósito maravilhoso. E se você descobriu quem é você, você descobre então quem te criou, você então agora vai ser direcionado a viver uma vida com propósito. E para viver uma vida com propósito, você vai ter uma direção, um foco para onde eu vou. Paulo diz em Filipenses 3, 14 até o 17, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Ele tinha um alvo, ele tinha uma meta, ele tinha uma direção. Ele sabia para onde ele estava indo. Por quê? Porque ele um dia em Damasco, na estrada de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E tendo esse encontro com o Senhor Jesus, tudo que ele tinha de maior valor perdeu o valor. Olha que incrível. Então, tudo isso, toda a nossa crise de identidade, ela começa na mente. É onde o diabo vai investir, onde ele vai investir tempo na questão do entendimento. Então, olha só, a guerra começa na mente. Efésios capítulo 6, versículo 16, olha o que ele diz: tomando, sobretudo, o escudo da fé. O escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, essa ideia, eu não quero entrar tanto no aspecto da armadura de Deus, o escudo da fé, o capacete, mas aqui no dardo, os dardos inflamados do maligno. Então, aquela ideia que o diabo ele tá com os dardos, ele não chega até você, ele não pega você, mas ele, ó, é suficiente. Ele pode te mover de lugar, ele pode te tirar do centro da vontade de Deus, ele não precisa simplesmente tocar em você. Ele apenas pega a ideia, os dardos inflamados do diabo e tenta te acertar para te tirar da presença. Então você vai ver que essa estratégia ela não é nova, ela é muito antiga. Você vai ver no Jardim do Éden, no início. A serpente chega na Eva e diz assim, ó, certamente não morrereis. Deus diz que você vai morrer, eu falo para você, ó, certamente não vai morrer. Então o que ele está fazendo? Jogando um dardozinho inflamado. Ah, para com isso. Você está perdendo o melhor dessa vida. Não vai morrer. Não vai morrer. Então quando Satanás também vai tentar Jesus no deserto, o que ele faz? Ele vai jogando dardos inflamados. Então, ó, eu vou te mostrar tudo isso aqui que você está vendo. Se você prostrar e me adorar, vai jogar tudo isso aqui, ó. Então o que ele faz? Ele tenta jogar os dardos inflamados para tirar a gente nós do centro da vontade de Deus. Então a sua luta começa na guerra. A sua guerra, meu Deus, estou cansado de tanto gravar aqui hoje. Então a sua luta ela começa o quê? Mente. São os pensamentos que você tem que vigiar. Então você não pode impedir o diabo de lançar. Você não vai conseguir impedir que ele lance dados. Ele vai lançar, mas você pode impedir. É igual um pregador famoso, ele diz: você não pode impedir um pássaro de cagar na sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho na sua cabeça. Então, uma vez ou outra, vai cair, sujou, limpou e vida que segue, vamos embora. Você pode impedir ele de ter um ninho na sua cabeça, de fazer morada na sua cabeça, de estar ali manipulando você a todo tempo. Então, nossa luta começa na mente. Aí que você tem que estar fortalecido na mente.
Você tem que estar fortalecido. É aí. Vamos lá. Entendimento. E demais, ele continua dizendo: sede sóbrios e esperai inteiramente. Sede sóbrios. O que a palavra sóbrios ela nos indica? Sóbrio, o contrário é alguém, ele não está sóbrio, ele está embriagado. Então ele está falando, sede sóbrios, sede consciência. Não sejam embriagados com as coisas do mundo. Então é isso, vai tentar tirar o centro. O que você está fazendo? Você está desperdiçando sua vida. O melhor é a pessoa mais miserável. Lembra que nós estudamos isso? 1 Coríntios capítulo 15. Sede sóbrios. A ideia de sóbrio é alguém que tem o quê? Autocontrole. É isso que Pedro está falando para você. Seja sóbrio, tenha autocontrole. O contrário disso é uma pessoa, é um bêbado. O bêbado, ele não tem sobriedade, ele não está sóbrio. E o bêbado, você vai ver algumas características, ele não tem controle. O sóbrio, ele não tem controle. Ele tá ali, ó, ele tá bêbado, alguém tenta controlar, ele não vai conseguir, porque ele quer fazer o que vem na cabeça dele. O bêbado também, ele toma as decisões tolas. Não é verdade? Você já viu alguém assim? Já viveu em épocas passadas assim? Ele vai tomar decisões que se ele tivesse sóbrio, ele não tomaria. Ele vai fazer o quê? Confiança em si mesmo. Camarada que não tá sóbrio, ele tá bêbado, ele vai fazer o que ele não tem coragem de fazer quando ele tá sóbrio. Ele vai fazer coisas que ele não tinha coragem, mas agora ele vai fazer. Por que isso? Isso não é valentez, isso não é ser valente, isso não é ser demais, legal. Já viu? Gente, quando é bêbado, ele começa a dizer que ele ama as pessoas. Ou eu te amo, e dá um abraço e um beijo. Por que ele faz isso? Porque a maioria das vezes, no natural, sóbrio, ele não faz. Ele não faz, ele não tem esse princípio, ele não fala. E aí, quando ele está bêbado, ele está fora de si, ele tem coragem para fazer o que ele, ou coragem, ou ele tem essa iniciativa de fazer o que ele não fazia, ele confia em si mesmo. Então, pessoas movidas pela emoção são igual ao bêbado. Então, estou dando um exemplo aqui de bêbado. Mas a pessoa também que é movida pela emoção é a mesma coisa de um bêbado. Ela não está sobrecarregado ali com álcool, ela não está bêbada com álcool. Mas às vezes a pessoa que ela é movida pelas emoções, ela é um bêbado também, ela vai ter as mesmas iniciativas, ela vai confiar em si mesma. Pessoas que não estão, elas confiam em si mesmas. Elas não confiam em Deus. Elas não confiam, elas não apresentam os seus sonhos para Deus. Elas confiam que elas, na força delas, no conhecimento delas, perdão, elas não conseguem confiar em Deus. Não conseguem. São tolas. Pessoas movidas pelas emoções. Eu não consigo orar. Se você for ver, não é que a pessoa não consegue orar. Ela não tem iniciativa de orar. Ela é movida pela emoção. Vai ser para você. Em um primeiro momento, você não vai ter vontade de você ler, de você orar, de você gastar um tempo com Deus. Você não vai ter vontade. Porque a nossa carne, ela não se converteu. Ela não se converte depois do batismo. Ela não se converte. A nossa alma é mente, vontade e emoção. E ela não quer servir a Deus. Ela quer servir a si mesma. São as obras da carne. Ela quer servir a si mesma. Assim, ó. Quem falar, eu não tenho vontade, eu não consigo. Não, você tem que vencer isso. Tem que vencer. Ultrapassa esse limite da vontade. Então são pessoas o quê? Que não são sóbrias. E não são sóbrias. Voltando aqui, ó. E esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus. Está falando, sejam sóbrios, não sejam embriagados. Esperar inteiramente em quem? Na graça que vos ofereceu. Você não pagou por ela. Você não merece ela, mas ela foi ofertada, oferecida a você. E na onde que ela foi oferecida? Na revelação de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo tem tudo a ver com a graça. A graça não tem nada a ver com esse mundo, não tem nada a ver com boas obras, não tem nada a ver com alguém que agiu muito bem com você. Não, não. A graça tem a ver com a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Essa é a bênção do Evangelho. E ele continua, versículo 14: como filhos obedientes, não vos conformados com as
concupiscências que antes havia de vossa ignorância. Então, olha só, está dizendo como filhos obedientes. Se ele está falando como filhos obedientes, presta atenção. Isso quer dizer que existe também filhos desobedientes, porque senão ele só diria, como filhos, não vos conformando com as... Mas ele está dizendo, seja como filhos obedientes. Filhos obedientes. Então, filhos. Como nos tornamos filhos? O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz sobre filhos? Todos somos filhos de Deus? Não. Todos somos criaturas. Olha o que está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 11. É um texto que eu sempre estou repetindo ele, eu gosto muito desse texto. Olha o que ele diz. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creram em seu nome. Todos são filhos de Deus? Não. Aqui o apóstolo João ele diz: Deus-lhe o poder de serem feitos. Quem foi feito, tem uma tradução que eu gosto mais, que era deu-lhe o poder de se tornar. Quem se torna ou quem é feito filho de Deus não era. Ele se tornou, ele foi feito a partir daquele momento. Mas a todos, quem se tornou? Quem foi feito? Os quais receberam. Então, aqueles que receberam Jesus, aqueles que reconheceram, creram no seu nome. Aos que creram em seu nome. Os que creram e o receberam, Deus lhe o poder de se tornar. Você crê em Jesus? Você creu em seu nome? Declarou ele? Então você agora é filho. Você se tornou. Então, apesar de ser filhos, o apóstolo aqui está dizendo que há filhos que vão ser desobedientes. É filho, mas é desobediente. É filho, mas age por impulsos. É filho, mas não honra. É filho, mas não obedece. Ele vai deixar de ser filho pelo seu comportamento? Não, ele é filho. Então tem muitos ex. Você pode ter um ex-primo, ex-tia. Você pode ter um ex... Sei lá, muita coisa pode ter ex em relação a parente. Mas você nunca vai ter um ex-filho. Uma vez filho, filho eternamente. Uma vez filho, filho eternamente. Sendo um bom filho ou um mau filho. Um obediente ou não. Mas é filho. Então, olha só. Você lida com o seu filho de acordo com o comportamento deles. Essa é a verdade. Você é pai, como eu sou, você vai lidar com ele conforme o seu comportamento deles. Filhos obedientes. Quem são os filhos obedientes? São filhos que decidiram viver de acordo com a sua vontade. Então você tem uma vontade para o seu filho, você vai dizer para ele, é aqui, você vai fazer isso daqui. Eu quero que você faça isso. Papai vai lá fazer compra, quando eu voltar eu quero a casa limpa, você vai lavar a louça. Então, quem é o filho obediente? É o que vai fazer. Vai fazer ali e ele vai agradar a quem? O pai. E o filho desobediente são apenas... Filhos desobedientes apenas fazem coisas para Deus e vivem de acordo com as suas vontades. Aí entra aquilo que eu falei também da Marta na aula passada. São aqueles que fazem coisas para Deus. Mas sabe o que é incrível do amor? Porque aquele que ama, ele não espera ser mandado para fazer. Porque aquele que ama, ele quer surpreender a pessoa que ele ama. Então ele quer surpreender, ele não espera. Aqueles que apenas querem fazer coisas para pessoas que ele ama, ele vai fazer só o que é mandado. Então Jesus diz que o servo inútil não é o servo que fez apenas o que foi que não faz o que foi mandado. Mas o servo inútil é aquele que não fez o que foi mandado e aquele que só fez o que foi mandado. Segundo Jesus, é um servo inútil. Isso traz para a questão dos filhos. Filhos que querem agradar o pai porque amam o pai, ou qualquer outra pessoa pode se encaixar, eles vão fazer além do que é pedido. Eles vão fazer coisas, por quê? Porque eles querem agradar. Eles querem demonstrar esse amor. O contrário é um filho desobediente.
que vive só fazendo coisas para Deus e movido pela sua própria vontade. Eles são movidos pela sua vontade. Agora a pergunta é: a vontade de Deus é importante para você? Sim ou não? A vontade de Deus, ela é importante para você? Qual é a vontade de Deus? Você já parou para analisar? A vontade de Deus é essa. E você quer fazer outra coisa e você abre mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus? Tem isso? Já se deparou com isso? Quando você faz a sua vontade, você é um filho amado, mas é um filho desobediente. A vontade de Deus é importante para você? Sim ou não? Eu quero ver aqui, ó, voltar aqui. Então, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências. Então, os filhos obedientes, eles não são conformados com as paixões desse mundo que havia na vossa ignorância. Lembra quando você não conhecia o Senhor ainda, você não tinha entregado a sua vida para Ele e você era movido pelas paixões carnais, paixões naturais, pelos pecados? Mas ele está dizendo agora que os filhos obedientes não são conformados. Eles não se conformam. Não é que eles simplesmente não querem fazer. Eles não fazem. Eles não se conformam. Eles estão indignados com essa postura, com a questão do mundo. Então eles estão atentos à questão do mundo e eles não se conformam. Corrupção que era na ignorância. Então vai haver, eu quero encerrar com isso para não ficar longo aqui. Vai ter evidência do seu novo nascimento. Então a questão do novo nascimento não é uma questão que agora você virou santo, não tem mais pecado na sua vida. Não tem. Mas há também luta, sangue no meio na luta. Tem vitórias. Não tem só quedas, tem vitórias e tem transformação. Quando você olha para a vida sua, você vê transformação. A Bíblia diz que aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe. O que aconteceu aqui? Ele roubava no mundo. Ele era mais fácil para ele. Ele tinha seus pensamentos. Eu vou roubar aqui, tal. Agora ele se converteu. Agora ele não rouba mais. E não é simplesmente não roubar. Agora ele vai ocupar esse tempo fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando. Então, aquele que roubava, trabalha agora. Então há aqui o quê? Uma mudança de mentalidade. Isso é conversão. O que é a conversão? É a mudança de rota. Você estava indo por um lado aqui, ó. Os seus pensamentos eram aqui. Você pensava que era aqui, ó, que era o certo. Aí você encontra Jesus na estrada de Damasco. Você se converte, alguém prega para você. E algo extraordinário acontece. Há uma mudança. Você reconhece agora. E você olha para você como nunca antes. Você se vê como um pecador, perdido, largado, condenado ao inferno. E você pede misericórdia para Deus, mudança. O que acontece automaticamente? É uma mudança de rota. Se você achava que era certo, que era o centro da vida, agora muda os seus valores. Agora você entende e fala, não, não era isso. Eu estava gastando minha vida nisso. Mas agora é isso. Eu tô afim. E há uma mudança. Se não há uma mudança na sua vida, da vida velha para a vida que você tem agora, talvez você só tomou um banho de piscina. Talvez você só tomou um banho de rio. Mas não era batismo. Mas não houve uma conversão genuína, porque a conversão é uma mudança de natureza. Agora não há uma luta para você. Puxa, eu queria estar lá demais, aquele negócio não te atrai mais. Você cresce, de pouco a pouco você vai crescendo e cada vez mais aquilo que antes chamava atenção não te chama mais. E agora você está disposto a servir e a entregar a vida para ele. Mas assim, ó, quero encerrar essa live hoje, quero encerrar essa semana com isso. Falamos muito sobre isso. Eu quero encerrar esse tempo aí. Sempre. Eu vou encerrar aqui agora, tá bom? E nós vamos falar ainda. Nós vamos entrar em Hebreus. Hebreus capítulo 12. E aí nós vamos trabalhar bastante nessa questão de filho. E aí, lembra que na segunda-feira, na terça-feira, na primeira live da semana, eu falei para você, eu ia mostrar para você biblicamente que a forma como Deus escolheu para nos edificar era através das provas, desertos e lutas. Mas isso, lembra disso? Isso não demonstrava a ira de Deus, que Deus é mau. Não, isso mostra o amor de Deus. E a gente está construindo.
Agora eu tô vindo para você, deixei o deserto e as provas para lá e trouxe agora a visão de filho, para você entender que é filho. Independente do seu comportamento. Se você tem um comportamento mal, você ainda é filho, você não deixa de ser filho. Ah, eu peco, eu fiz coisa errada, eu não me entrego. Você é filho ainda. Jamais você vai deixar de filho. É que você é um filho desobediente. E a falta de obediência, ela vai gerar um comportamento e uma consequência. E aí o pai vai ter que entrar agora. E se você tem um pai de verdade, um pai presente, quando você erra, ou quando você era criança, você errava, o que ele fazia? Ele te corrigia. Ele te corrigia por quê? Em amor, para você não fazer, não continuar cometendo os mesmos erros que você estava cometendo. Então agora ele vem e te corrige. Varinha, no chinelo. Ele agora para te endireitar. Então isso, o autor de Hebreus vai dizer, e ele vai até falar dos seus pais naturais, que é uma sombra de Deus. Então, é a disciplina. Então você é filho ainda. Você é filho. Talvez desobediente, mas é filho. Talvez o outro lado, você é obediente. Mas ainda assim, por ser obediente, vai passar por algumas provações. Porque Deus te ama e quer te levar a um nível ainda maior. Tá bom? Quero encerrar por aqui. Gera expectativa no seu coração. Nós vamos voltar na segunda-feira aqui de novo, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, nós vamos voltar aqui, estaremos aqui ao vivo nas nossas lives e vamos se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, guarda seu coração, não é o muito que você sabe, mas é o pouco praticado todos os dias. Veja de novo essas lives, veja de novo. Eu assisto de novo, sabia? Quero confessar para você nesse tempo. Já acabou, tá? A live já acabou. Deixa o seu like. Se você quiser ir, pode ir. Agora é um bate-papo. Se você quiser ficar comigo aqui no bate-papo, escreve aqui nos comentários. Eu Coloca bate-papo nos comentários aí para mim saber que você continuou ainda no bate-papo. Então assim, ó, tá bom, deixar um tempo para os que vão sair. Saiu? Foi lá? Tô aqui, ó, com muita sede. Da hora que acabou minha água aqui já. Você acredita que eu revejo as minhas lives de novo? E esses dias eu tava vendo de novo a live, eu assisto mais de uma vez. Eu tô assistindo meu celular aqui, de vez em quando eu tô lá na sala, eu coloco na TV da sala. Aí esses dias minha esposa perguntou assim: "Você tá assistindo de novo a sua live?" Porque tava ouvindo a minha voz, né? Falei: "Sim, eu tô ouvindo." Ela falou: "Por que você fica ouvindo? Você fica ouvindo pra achar erro? Pra corrigir?" Eu falei pra ela: "Não, eu fico ouvindo pra ser edificado." Você acredita? Então, assim, ó, eu juro pra você, eu falo pra você, eu sou edificado com as lives. Não quero dizer com isso que eu sou bom, que eu sou melhor. Nossa, eu sou tão bom que eu edifico a si mesmo. Não, não é sobre isso. É que assim, ó, eu estudo, tô ali cavucando e tal, e aí eu já gravo já. Eu não fico enrolando, fico estudando para depois. Não, eu parei com isso. Já vivi num tempo de perfeccionismo e por isso que não saí. Se você for no meu canal, você vai ver vídeos que eu gravei há 2 anos atrás. Vídeos que eu gravei há 1 ano atrás. E eu gravei assim, ó, 2 vídeos e parei. 3 vídeos e parei. Aí depois de 1 ano, eu falei, cara, eu devia continuar. Aí eu fico de novo, de querer voltar e tal. Aí eu voltava, gravava 3 vídeos e parava. Mas aí você vai ver agora que tá sendo constante. Tal vídeo. Porque demora. Tem coisas que demora pra virar a chave. Eu entendi. Falei, olha, não é. Eu tenho que viver um outro tempo, tenho que parar de ser perfeccionista, editar isso. Por isso que os vídeos não tem corte. Eu venci isso. Hoje o vídeo teve falha lá no começo. Eu não gravei de novo. Vai com falha mesmo. Vai. Não é que falha. Eu aqui um problema na edição. Eu vai embora, vai. É assim. Não quero ser perfeito. Não quero atrair o perfeccionista. Não. Eu quero atrair quem ama a palavra de Deus, quem quer estudar e quem quer vai passar esse tempo. Então é isso. Ah, esse bate-papo. Então eu tava lá ouvindo e eu sou edificado. Eu vou ouvindo, eu mesmo falando ali, eu vou sendo edificado, eu vou ali, vou ouvindo e tal. E é incrível. Então, é sobre isso. É sobre isso. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu tô sempre assim, ó, constante. E como é diferente, né? Como é diferente. Como é diferente quando você. 34. É o vídeo mais longo até hoje, viu? É o vídeo mais longo até hoje. Os estudos aí de verso por verso. Tem sido diferente. Conforme eu vou. Falei pra minha esposa, conforme eu tô estudando. E é bom porque aí eu tenho o compromisso de gravar. Então eu tenho que ler, eu tenho que estudar cada vez. Porque às vezes a gente negocia. Então eu fui tentado essa semana a começar um novo livro. Eu falei, ó, vou gravar 10 lives de 1 Pedro. E aí eu vou começar a fazer Gálatas. Aí eu faço 10 de Gálatas e eu vou entrar em Apocalipse. Eu vou fazer 10 de novo. E depois eu volto para Pedro. Aí eu venci isso. Falei, não, eu vou continuar. Fazer de 1 Pedro. Eu vou. Não sei se eu vou até o final.
deixar isso bem claro. Não sei se eu vou até o final, mas eu vou fazer mais um pouquinho. E como eu tenho sido apaixonado por essa epístola de Pedro, então isso de insistir, de ir, de fazer, ele tem me ajudado muito no meu devocional, na minha vida com Deus, como tem sido transformado, porque aí o comportamento muda e os seus olhos são abertos, não é? Então é isso, vou parar por aqui. Eu tô aqui, ó, esperando é tempo por tempo, tá? Passo por passo. Mas um dos meus planos, eu quero fazer isso ao vivo. No YouTube fazer ao vivo, mas para chegar a fazer ao vivo no YouTube precisa aí de 1.000 inscritos. Nós estamos no começo ainda, gravando esse vídeo aqui, eu tô com 44. 44, mas é o pouco, é 44. Quando eu comecei esse canal, há 15 dias eu tinha 20. Então, quer dizer, 15 dias eu dobrei já. Olha só. É assim que eu olho. Os dados inflamados do diabo vêm. Ah, só 20 pessoas assistiu. Só 25, só 30. Faz parte do processo. E eu trabalho assim, os dardos inflamados vêm. A minha mente tá assim, ó. Mas olha o lado bom. Só 25 pessoas ouviu, mas eu cresci muito. Eu cresci, eu me aprofundei. E tá sendo muito bom para mim. E vida que segue. E eu vou continuar. E vão para cima. E é isso. Então eu quero fazer ao vivo? Quero, mas preciso dos 1.000. Então eu ainda não tô pronto. Pensa, até chegar nos 1.000, quantos vídeos eu vou fazer? Então, uma das coisas também que eu tenho forte é que cada vídeo ele se torna melhor, porque eu me tornei melhor. Você vai ver o meu primeiro vídeo que eu gravei de volta, eu já vejo diferença. E você fica meio assim com a câmera. Apesar de que eu tô sozinho aqui no quarto. Você viu meu primeiro vídeo? Se você ver, a parede não era preta. O enquadramento não era esse. Tava totalmente diferente. O som tava ruim. Mas aí conforme você vai gravando, você vai mudando. Ó, já começou a fazer aqui, já tem luz aqui, tem computador aqui, retorno aqui, o microfone aqui. As coisas vão mudando. Então, isso, olha, tanta coisa que a gente pode aplicar isso na vida nossa, é de pouco a pouco. Para de ser movido por resultados, para de ser ouvido por opiniões. Faz, você crê, Deus te chamou para algo, vai lá e faz. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso? Porque a gente decidiu bater um papo. Então vamos fazer ao vivo. E eu quero ter esse tempo para bater um papo. Você vai mandar pergunta e tal. E é isso. Bom, vou parar por aqui. Eu acho que só tem eu aqui falando. Ninguém vai chegar até aqui, eu acredito. Daqui um tempo eu acredito que vai. Mas hoje ninguém vai chegar nesse tempo que tá ouvindo. Né? Mas é isso. Até mais. Até você tá ouvindo certinho. Hoje é sexta. Dia 10/2 eu tô gravando esse vídeo. 10/2. E sexta-feira. E 10/2. Tô gravando 10/2, mas eu vou subir sexta-feira. E aí nós se vemos na segunda. Bom, fique na paz, um abraço. Tchau. Vou parar aqui, senão vou parar de falar. Tchau.